Saudações acadêmicas, meu nome é Dominica Alcione, sou estudante no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, ICIM. Sou estudante do segundo ano, fazendo o curso de Contabilidade e Auditoria. Bom, neste vídeo vou falar sobre as NCRF, que são as normas contabilísticas de relato financeiro 18, que tem como tema imparidade de ativos. Bom, este trabalho está estruturado da seguinte maneira. Como primeiro ponto temos aqui a introdução, segundo a norma aplicável, depois como calcular uma perda por imparidade, de seguida temos o justo valor menos custos para a venda, o valor de uso, o teste de imparidade dos ativos, reconhecimento e mensuração de uma perda por imparidade, também reversões de perda por imparidade, dúvidas frequentes e, por fim, exercícios. Bom, vou começar aqui por introduzir este tema, que é o tema de imparidades por ativos. A imparidade de ativos é a perda de um valor de um ativo. E imparidade de ativos ocorre quando o ativo deixa de gerar benefícios econômicos futuros e pode ser total ou parcialmente. Ou seja, ocorre quando o ativo já não gera nenhum benefício à empresa. Ou o ativo pode gerar algum benefício, mas pode gerar algum benefício mais do que antes. E esses benefícios são vantagens que a empresa espera obter com um determinado ativo, geralmente sob a forma de entrada de dinheiro, por exemplo, nas vendas. E também na economia de custos, reduzindo despesas. E essas imparidades podem ocorrer em ativos individuais. Por exemplo, se uma empresa tem uma máquina que fabricava peças, e apareceu uma nova tecnologia que torna essa máquina inútil, ninguém compraria peças antigas. E aqui a máquina não gera mais nenhuma receita, ou seja, a máquina parou de trazer benefícios e também ocorre por conjunto de ativos, por exemplo, uma fábrica inteira, não peça por peça. Também pode ocorrer por goodwill. Goodwill é a diferença entre o preço que a empresa pagou para comprar outra empresa, ou seja, é o extra que se paga pela empresa além do valor dos bens, e aqui a imparidade ocorre se a mais-valia adquirida deixa de existir. Agora, a que norma ela se aplica à imparidade de ativos? Conforme aqui diz, a NCRF 18 é baseada nas IAS 36, e estabelece regras para assegurar que o valor contabilístico de um ativo não excede o seu valor recuperável, que é o valor entre o justo valor, o maior entre o justo valor, menos custos de venda e o valor de uso. Ou seja, esta norma é baseada nas IAS 36 e garante que o valor contabilístico, que é o valor que está no balanço, de um ativo não seja superior ao valor recuperável. Ou seja, o valor pode ser igual ou menor, e se for maior significa que há imparidade. E qual é a exceção dessa norma? Essa norma tem seções de inventários, ativos de construção, impostos diferidos, ativos financeiros, que baseia-se na norma 25, propriedades de investimentos, que também baseia-se na norma 16, ativos biológicos e ativos não correntes detidos para venda. Ou seja, a norma 18 aplica-se à maioria dos ativos tangíveis e intangíveis, mas não se aplica a inventários. Também ativos financeiros, ativos biológicos e outros que têm normas específicas. Ou seja, esses ativos mencionados não seguem a norma 18, porque tem normas próprias que já incluem regras específicas para tratar da perda de valor, que estamos a falar da imparidade desses ativos. Sobre o cálculo da perda por imparidade. Como expliquei antes, a perda por imparidade ocorre quando o valor contabilístico é menor que o valor recuperável. E para calcular a perda por imparidade, vamos ter que subtrair o valor contabilístico pelo valor recuperável. E nesta norma devem ser feitos testes de imparidade. Como aqui diz, existem testes de imparidade obrigatórios anualmente para goodwill, ativos intangíveis com vida útil indefinida e ativos intangíveis em desenvolvimento para outros ativos. E
O teste de imparidade para o goodwill é baseado em expectativas futuras, que são os clientes e a reputação da empresa. E estas podem desaparecer de um ano para o outro. O goodwill é um valor invisível, por isso é feito o teste de imparidade. Para os ativos intangíveis com vida útil indefinida, é feito o teste de imparidade porque não se sabe quando deixam de gerar benefícios. Por exemplo, a marca Coca-Cola pode durar muito tempo, pode durar para sempre, se forem bem geridas. E aqui nesse exemplo, como não tem um fim previsto, não se amortizam e é preciso testar todos os anos se ainda valem o que está no balanço. E para os ativos intangíveis em desenvolvimento, também são feitos testes porque ainda não estão prontos a usar, porque estão em desenvolvimento e por isso não geram benefícios econômicos durante a fase de desenvolvimento. Ou seja, é obrigatório testar todos os anos para garantir que não perderam valor antes de serem usados. Esta norma é reconhecida se o valor recuperável for maior que o valor contabilístico, reconhece-se a perda no resultado, exceto para ativos reavaliados, onde a perda reduz primeiro e o excedente de revalorização. Por exemplo, uma máquina obsoleta que não gera mais receitas deve ser ajustada ao seu valor recuperável e se for inferior ao valor contabilístico. Ou seja, se o valor recuperável for maior que o valor contabilístico, reconhece-se a perda. E se o ativo for reavaliado, quer dizer que teve um aumento de valor no passado registrado no capital próprio. E a perda reduz o excedente de revalorização, que é o capital próprio. E se a perda for maior que o excedente, o resto vai à conta dos gastos. Depois aqui fala de reversão de perdas por imparidade. E diz que a reversão de perdas por imparidade é sim permitida, menos para o goodwill. A reversão é recuperar o valor de um ativo que antes tinha perdido valor. E por que que aqui é feita a reversão por imparidade, mas não é feita para o goodwill? Aqui o goodwill nunca pode reverter porque não é um ativo real. É um cálculo residual baseado numa compra. E o limite de reversão é o novo valor não ultrapassar o valor contabilístico original. Ou seja, não se pode valorizar o ativo acima do que ele seria se nunca tivesse perdido valor. Bom, tem aqui também o caso das dúvidas frequentes. Como a primeira diz, testes anuais são obrigatórios apenas para goodwill e intangíveis com vida indefinida. Aqui está a dizer que esses testes anuais são obrigatórios para o goodwill e para os ativos intangíveis com vida útil indefinida. São obrigatórios porque esses ativos nunca são amortizados, ou seja, não perdem valor sistematicamente ao longo do tempo. A única forma de reduzir o valor é por imparidade. E se não houver imparidade, o valor pode ficar irreal para sempre, pode não ser um valor real, pode ser um valor falso. Portanto, se não for feito o teste anual, o balanço vai mostrar um valor que já não existe na realidade. A solução é fazer teste obrigatório anual para garantir que o valor seja real, ou para garantir que o valor é real, também para evitar balanços falsos. Depois aqui diz, reversão de perdas é permitida, exceto também para goodwill. Aqui está a dizer que a reversão de perdas é proibido para goodwill. Goodwill não é um ativo real, mas para outros ativos, como por exemplo máquinas, edifícios, etc., pode ser feito, mas com limites. Depois diz ativos obsoletos devem ser totalmente baixados, não continuam a ser amortizados. Ativo obsoleto, explicar o que é ativo obsoleto. Ativo obsoleto é um ativo que ficou ultrapassado e já não serve para o que era usado. Esses ativos devem ser tirados do balanço porque já não geram valor, não faz sentido amortizar. Então, por isso é que deve-se fazer o teste. Depois temos aqui a queda temporária no preço de venda. Queda temporária no preço de venda é quando uma empresa
faz o seu preço, reduz o seu preço a um período limitado e depois pretende retornar ao seu valor normal. Por exemplo, quando faz promoções, é uma queda temporária de preço. E essa queda temporária não causa imparidade e se o valor de uso se mantiver, né? E quando há imparidade, os ativos não reavaliados afetam diretamente os resultados, enquanto ativos reavaliados absorvem a perda primeiro no capital próprio. Depois temos aqui um caso prático, por exemplo, em que uma empresa tem um ativo, por exemplo, de uma máquina ou um edifício com essas características, com valor de uso de 300 meticais. Aqui o valor de uso significa que a empresa continua a usar o ativo e a empresa vai gerir os 300 meticais em benefícios econômicos futuros. Depois tem um valor realizável líquido, que são 320 meticais. Aqui significa que se a empresa vender o ativo no mercado, consegue obter os 320 e depois de pagar os custos de venda, como os impostos, os transportes. De seguida tem um valor líquido contabilístico, que são 400 meticais. Aqui esse valor é o valor que o ativo está registrado no balanço da empresa nesse momento. Depois de excedentes de revalorização relacionados com o ativo 50 meticais. Este ativo já foi avaliado no passado. O seu valor aumentou, o valor desse ativo. E esse aumento de 50 está guardado no capital próprio da empresa, mas não nos resultados. Isso vai ser importante para saber onde vai a perda. Depois, para determinar o valor recuperável. Essa norma diz que o valor recuperável é o maior entre o valor de uso, que são os 300 meticais, e o valor realizável líquido, que são os 320. Então, comparando os 300 e os 320, o maior é o 320. Então, o valor recuperável será de 320. Isso significa que o ativo vale no máximo 320, seja a ser usado ou para ser vendido. Depois diz para comparar com o valor contabilístico e verificar se há imparidade. Então, o valor contabilístico que são de 400 meticais e o valor recuperável são de 320. Comparando, 400 é maior que 320. Então, o valor contabilístico é superior ao valor recuperável. Isso significa que o ativo está sobreavaliado no balanço. Então, existe imparidade. Depois, para calcular o valor da perda por imparidade. Aqui a perda por imparidade é a diferença entre o valor contabilístico e o valor recuperável. Então, a perda vai ser igual a 400 meticais menos 320 meticais, que vai igualar a 80 meticais. Então, a empresa vai ter de reduzir o valor do ativo do balanço em 80 meticais. Depois, fala do tratamento dos excedentes de revalorização, que são 50 meticais. Aqui agora é preciso decidir onde é que estes 80 meticais de perda vão ser registrados. E como o ativo tem um excedente de revalorização de 50 meticais, que é o capital próprio, primeiro a perda vai contra esse excedente. E dos 80 meticais de perda, 50 são absorvidos pelo excedente e o excedente fica zero. Depois o que sobra da perda, que são os 80 menos 50, que vai ficar 30 meticais, vai para a demonstração de resultados como um gasto. Depois de feito o lançamento, que neste debitamos na conta 5650 meticais, que são na conta de excedentes de revalorização de ativos tangíveis, onde nessa conta diminui o excedente de revalorização do capital próprio e a perda absorve esse excedente. Debitamos também a conta 624, que é a conta de perdas por imparidade. Debitamos o valor de 30 meticais, e nessa conta reconhece um gasto na demonstração de resultados, que é a parte da perda que não foi coberta pelo excedente. E a crédito, creditamos a conta 39. Resumindo,
O ativo no balanço, estava no balanço por 400, mas o valor recuperável é apenas 320. Aqui há uma perda de 80 meticais. Como o ativo tinha um excedente de revalorização de 50, esse valor é o primeiro a ser usado para absorver a perda. E os restantes 30 são registrados como um gasto nos resultados. E no final, o ativo fica registrado no balanço por 320, que é o valor recuperável.